Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo ao canal Caminhando com Jesus. Hoje, queremos iniciar nossa reflexão com uma pergunta muito importante. O que significa ser pai? Será que ser pai é apenas gerar um filho? Ou será que a paternidade se resume apenas à autoridade, ao sustento da casa ou à responsabilidade de educar? Neste mês vocacional, a Igreja nos convida a olhar para todas as vocações que Deus concede aos seus filhos. E nesse segundo domingo de agosto, celebramos o Dia dos Pais. Somos chamados à reflexão sobre uma das missões mais belas e importantes que Deus confia ao homem, a vocação da paternidade. Para nos ajudar nessa reflexão, vamos olhar para um homem simples, silencioso, mas de uma grandeza extraordinária, São José, pai adotivo de Jesus. No ano de 2020, nosso saudoso Papa Francisco escreveu uma carta apostólica chamada Patris Corde, uma expressão que significa com o coração do Pai. Mas muitos devem se perguntar, por que o Papa escolheu esse título? O próprio Papa Francisco inicia a carta dizendo: com o coração de pai, foi assim que José amou a Jesus. Essa frase nos revela e nos convida a algo profundo. José não foi pai de sangue, não gerou Jesus biologicamente, mas foi verdadeiramente pai, porque cuidou, protegeu, ensinou, trabalhou e esteve presente. A verdadeira paternidade não se mede apenas em gerar uma vida, mas a capacidade de amar, proteger e conduzir a uma vida de Deus. São José aparece pouco no Evangelho, mas quando aparece é como um homem simples, justo e trabalhador. Ele era carpinteiro em Nazaré, esposo da Virgem Maria e escolhido por Deus para assumir uma missão única, ser o pai terreno de Jesus. Como disse anteriormente, os evangelhos não registram nenhuma palavra pronunciada por José. Não temos um grande discurso, nenhuma grande pregação, nenhum ensinamento escrito. Mas temos algo importante, suas atitudes. Quando Deus falou, José escutou. Quando Deus pediu, José obedeceu. Quando sua família precisou, José protegeu. Em Mateus 1,19, a Bíblia apresenta, através do evangelista São Mateus, José com uma característica singular. José, seu esposo, era justo. Mas o que é ser justo? A Bíblia ensina que uma pessoa justa é aquela que busca viver segundo a vontade de Deus. José poderia ter escolhido abandonar Maria quando descobriu sua gravidez. Mas ele não pensou apenas na sua própria reputação, como muitos homens naquela época poderiam fazer. Ele confiou. E quando o anjo apareceu em sonho, dizendo para acolher aquela jovem Maria e o menino, José respondeu com sua vida e fez conforme o anjo tinha mandado. Assim diz em Mateus capítulo 1, versículo 24. José tem como uma grande característica, foi pai e também capacidade de escutar a Deus. Um pai segundo o coração de Deus é aquele que antes de falar, aprende a ouvir. Na carta apostólica Patris Corde, o Papa Francisco apresenta José como um pai que acolhe a vontade de Deus. O Papa nos ensina que José não compreendia todos os acontecimentos, mas confiava. Ele não tinha todas as respostas, mas tinha fé. E essa é uma grande lição para os pais de hoje.
Muitas vezes um pai encontra dificuldades que não esperava. Pode ser preocupações, medos, desafios dentro da família. Mas São José ensina que fé não significa ausência de problemas. A fé significa confiar que Deus caminha conosco. No documento, o Papa Francisco dedica uma parte da Patris Corde para falar de São José como pai na coragem criativa. José viveu momentos difíceis. Quando precisou proteger Maria e Jesus da perseguição de Herodes, ele protegeu. Precisou deixar a sua terra, recomeçar em outro lugar, trabalhar para sustentar sua família. Sua coragem nunca esteve no sentido de sentir medo. A sua coragem estava em continuar, mesmo nas dificuldades. Quantos pais hoje vivem essa mesma realidade? Homens que acordam cedo, trabalham, que enfrentam preocupações, mas muitas vezes carregam dores silenciosas para proteger a sua família. São José nos lembra que cada gesto de amor realizado no silêncio possui um grande valor diante de Deus. E quando falamos de vocação, muitas pessoas pensam no sacerdócio ou na vida religiosa, mas existe também a vocação matrimonial e para um homem a missão da paternidade. Ser pai é um chamado de Deus, é uma missão, é uma responsabilidade espiritual. São José nos mostra que um pai não é apenas aquele que coloca comida na mesa. Um pai ajuda o filho a descobrir o caminho no céu. Foi José quem ensinou Jesus a trabalhar, foi José quem ensinou a Jesus a viver em família e foi José quem ensinou a Jesus um lar cheio de amor. Jesus, Filho de Deus, quis experimentar a presença de um pai humano. Isso mostra a grande dignidade da paternidade. O Papa Francisco destaca também na Patris Corde que José amou Jesus com um coração de pai, acompanhou no seu crescimento, esteve presente nos momentos simples da vida, segurou Jesus em seus braços, ensinou Jesus a caminhar. Imaginem a imagem desta, que imagem bonita! Um pai que ensina o seu filho a caminhar, um pai que abraça a sua missão de não apenas oferecer coisas, mas oferece presença. Muitas vezes os filhos não precisam apenas de presentes, precisam de um pai que escute, que abrace, aconselhe, que reze junto e que seja exemplo. O Papa Francisco afirma: José recorda-nos que todos aqueles que estão aparentemente escondidos ou em segundo plano têm um protagonismo sem igual na história da salvação. José foi santo e viveu uma santidade silenciosa. Não buscou reconhecimento, nem aplausos. Sua alegria estava em servir no trabalho, na família, na fidelidade e na presença. No mundo de hoje, valorizamos aqueles que aparecem, mas Deus olha aquilo que muitas vezes ninguém vê: o amor de um pai, a dedicação de uma mãe, o cuidado dentro de uma família. Que neste Dia dos Pais, somos convidados a olhar para São José e perguntar: tenho vivido minha vocação com amor? Aos pais, São José deixa um grande ensinamento. Sejam homens presentes, sejam homens de oração, sejam homens que ensinam pelo exemplo. Sejam homens que conduzem seus filhos para Deus. Porque o maior presente que um pai pode oferecer não é apenas uma boa vida neste mundo, é ensinar o caminho para uma vida eterna. São José, homem justo e fiel, pai segundo o coração de Deus, ensinai
todos os pais a amar com verdadeira entrega. Dai-lhes coragem para proteger suas famílias, sabedoria para educar seus filhos, humildade para servir e fé para colocar Deus no centro de seus lares. Que todos os pais possam aprender conosco a amar com um coração de pai, interceder por nossas famílias e conduzir-nos sempre até Jesus. Se esta reflexão tocou seu coração, compartilhe, deixe o seu gostei e compartilhe esse vídeo com sua família e se inscreva em nosso canal. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que São José interceda por todos os pais e por todas as famílias. Um feliz Dia dos Pais para todos. Que Deus os abençoe.